Meu Deus, não fazem isso. Depois que perceberam que a detenção do Tanais, aquilo estava a desgastar a imagem do regime, então não tiveram uma outra alternativa, até porque havia uma sentença, um acórdão do Tribunal de Relação a orientar a própria soltura do Tanais. E depois foi o próprio tribunal que depois telefona para a mulher ou para a família do Tanais para ir buscar o acórdão, para provar que não tinham nada a ver com a permanência do Tanais ainda na cadeia. Então era mesmo ilegal ter o Tanais neutro na cadeia? Era ilegal, não tinha nada a ver com o tribunal? Era ilegal, por isso que o Tanais ele estava para apresentar uma conferência de imprensa ontem, só que sentiu-se mal, mas dentro de dias o vai fazer, que é no sentido de denunciar as atrocidades que aconteceram contra ele. Ele foi na fase inicial foi torturado, e o Tanais vai denunciar e vai processar o Estado angolano por negação de tratamento médico e pelo abuso que tiveram em mantê-lo preso durante estes anos todos. E é muito lamentável o que está a acontecer em Angola durante esta governação de João Lourenço. Pelo menos como presidente dos Santos, ele prendia-nos a todos, mas tinha um pouco de dignidade de dar tratamento médico. Vimos o caso do Luate, no caso dos 15+2, o Luate foi transferido para uma clínica da Girassol para ter o tratamento, ele e o outro, o Nuno Dallas. No caso da governação de João Lourenço, não se aplica o princípio humanitário. Não só aconteceu isso com o Tanais, o Augusto Tomás esteve doente, negaram-lhe a vacina contra a Covid, negaram-lhe o tratamento para recuperação, para fazer para o tratamento que ele tinha os problemas dos pulmões. O São Vicente das Três Ás, na fase inicial, ele tem problemas de diabetes, também lhe estava sendo negada assistência. Há um outro indivíduo que foi diretor do CNC, Conselho Nacional dos Carregadores, acabou por morrer porque o governo negou-lhe assistência médica. Era também diabetes. Pois, o pedido para ele poder ir trocar o pacemaker do coração. Estes são apenas os nomes mais visíveis. Temos aqui o general Copelipa, tem um filho adoentado em Espanha, não consegue ir ver o filho. Tivemos o caso do Zeno dos Santos, o pai no leito da morte, e o governo negou o direito dele ir se despedir do pai e vice-versa. Aconteceu também com o presidente dos Santos, né? O presidente dos Santos, a dada altura, tinha de regressar à Espanha para fazer o tratamento. O que é que o governo fez? O governo cortou os subsídios do presidente dos Santos. Dos Santos estava em Luanda, não recebia aquelas ajudas. Houve uma altura que ele precisava dos medicamentos e teve de ser os guardas a juntarem dinheiro para comprar o médico dele, o João, para comprar a medicação para o presidente. Isto está documentado. Tenho aqui os documentos. Fizeram isso com Dos Santos. Dos Santos entrou em depressão nos últimos dias, só ficava no quarto escuro, e quando a pessoa está neste quadro, os médicos dizem que é depressão. Foi humilhado, foram lá em casa dele com máquinas, ou melhor, a ser fotografado naquele estado que ele já tinha aquele rosto de hipócritas, e em medicina se diz que quando se está nesse estado não se deve mais fotografar, não se deve mais fazer imagens da pessoa. E o Presidente da República foi lá abusadamente em casa do outro, abusar da vontade do doente, expôs o doente. Foi um quadro muito vergonhoso para Angola. Dos Santos morreu ilegal em Espanha. Durante esse período não trataram sequer, não renovaram o visto dele. Portanto, são coisas que nós devemos repensar. Portanto, José Eduardo dos Santos, desculpa, Sojica, era clandestino em Espanha? Eu acho que o José Eduardo Santos criou um estado de Frankenstein em Angola. O que é o Frankenstein? É quando alguém cria um monstro, né, que é esse estado, e depois é vítima do seu próprio monstro. E é isso que o Dos Santos foi. Ele foi vítima desse monstro de Frankenstein que ele criou, e eu acho que ele sabia, ele tinha algum receio
tinha noção, porque uma das coisas que ele mencionava muito era o caso do Frederico Chiluba, que saiu do poder, depois foi preso pelo seu sucessor, e dos Santos pensava muito nisso. Eu lembro-me que em 2008 estava com alguém que tinha estado com dos Santos uns dias antes, e a pessoa dizia, pronto, estávamos a falar, e dizia que uma das preocupações que o dos Santos transmitiu é que, se saísse, tinha receio que alguns dos seus camaradas, né, pudesse ter aquela conduta que o Chiluba teve para com os outros, e aconteceu, né? O presidente Lourenço foi muito descortês, foi desagradante para com dos Santos, não soube preservar a imagem e o legado do outro, praticamente matou-lhe politicamente, né? Destruiu o legado dos Santos, e dos Santos morreu apavorado, morreu muito triste. É um homem que governou o país durante muitos anos, né? Ele era como um pai para todos nós. Há muitas coisas erradas que nós não concordávamos com ele, com essas coisas de corrupção e etc. Mas hoje começamos a ver que ele saiu e deixou uma pessoa que até está pior que ele próprio, né? O Santos, ainda há dias estava a falar com alguém muito ligado a ele. Dos Santos, no fundo, era um comunista, né? Deixava os outros, roubou para os outros, né? Criou um Estado em que todos se apoderaram, mas ele no fundo não tinha. Até hoje não aparece contas em nome dos Santos, né? Ninguém ainda apareceu a dizer. Mas não é que ele tinha usado inteligência em meter o dinheiro em nome de pessoas, filhos, sobrinhos, netos e por aí fora. Portanto, ele não acaparou-se. Ele sentia-se dono de tudo. Desculpa, estou a deixar ali. Ele sentia-se dono de tudo. Pensava que iria terminar assim. E pronto, deu a todos os outros, e ele próprio ficou por simplesmente com os chinelos. Não é? Ficou com os chinelos e acabou da forma que terminou. Pois, o dos Santos aprovou uma Constituição que dá plenos poderes, a pessoa torna-se depois, sente-se que é poderoso, que é o dono do poder, que é o dono do país, que é o dono de todos. E ele foi-se perdendo, depois não tinha um plano de saída, que ele não preparou. E depois, no fim, adoentado com os problemas que tinha, viu-se forçado de sair daquela forma e apontou o João Lourenço. Veja uma coisa, eles usam muito a segurança do Estado para fazer trabalhos de levantamentos contra os opositores e contra as oposições, mas ele esqueceu-se de fazer uma due diligence à volta de Lourenço. Se ele fizesse um trabalho deste com Lourenço, ele iria ter o perfil psicológico de João Lourenço e talvez ele iria recuar, né? Mas ele não fez. Quer dizer, usam mais a segurança, estes meios para os opositores, e ele esqueceu-se de fazer um trabalho deste para casa. Veja uma coisa, o presidente Biden, quando esteve a escolher a sua vice-presidente, a Kamala, criou-se ali um comitê, foram analisando o perfil de cada um. Até que há uma senadora, a base, que ia muito a Angola, que é amiga de João Lourenço, estava na lista de candidatos, mas viram que não tinha o perfil ideal. Quer dizer, havia um comitê que estudava, interrogava os candidatos, e estes foram passando. O dos Santos deveria ter feito isso, deveria ter promovido um congresso no MPLA com primárias em que fossem os próprios militantes a escolher quem iria ficar, e ele não fez. E agora, o que é que está a acontecer? Há um sentimento em nós, em que as pessoas agora têm medo, por exemplo, que Lourenço saia e deixe alguém. Hoje ninguém mais quer isso, que ele deixe um ovo. O que se quer é que ele saia, promove também aí um congresso para escolher. E eu acho que isso é bom. Porquê? Porque quando tu sabes que és eleito, tu respeitas os outros, respeitas as vontades dos outros. E o Lourenço, nesse caso, não faz isso, não respeita ninguém, não respeita nem o MPLA, ele está em ruptura com o partido. Porquê? Porque sabe que não foram os militantes que o votaram. Quem ele colocou ali é o dos Santos. Depois fez aquelas eleições de 2022, em que até hoje em que foi validada praticamente pelos juízes, né? Não houve verificação das atas, para não usarmos o termo fraude, que às vezes fica corriqueiro e as pessoas
quando ouvem falar de fraude, já acham que é um discurso de oposição. Mas a verdade é essa, e nós estamos a ver agora o que é que o Dos Santos Lourenço está a fazer. Ele percebeu que quem dá legitimidade não é as eleições é o faz de conta, mas quem dá legitimidade do poder são os juízes. A última palavra é do Tribunal Constitucional. O que é que ele faz agora? Está a criar já um batalhão de juízes para depois favorecerem no terceiro mandato, né? Porque ele há 2 anos alterou a Constituição e pôs ali um artigo a dizer que, em caso de substituição, a última palavra é do Tribunal Constitucional. E quem ele colocou no Tribunal Constitucional, colocou alguém que saiu do governo, alguém que tem uma cultura de obediência política a ele, que vai ser leal, alguém sem experiência e que qualquer orientação superior vai aceitar. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,